Bom dia. Bom dia. Meu nome é Wesley, para quem não me conhece, sou da turma da capacitação final, né? A professora falou que tinha esse conteúdo dentro do aprendizado aqui de todo mundo. Eu gosto de matemática, né? Não gostei, já como muitas pessoas não gostam hoje em dia, acho matemática a pior matéria que possa existir na face da Terra, né? Mas já foi assim, gente. Comecei a gostar de matemática, né? Assim, pelo primeiro e segundo ano do ensino médio. Era muito ruim extremamente, mas não ruim porque eu era burro, porque não existe gente burro. Existe pessoa que não aceita aprender, né? Eu acredito nisso. Muitas pessoas falam, nossa, mas matemática é ruim, matemática não dá graça fazer, matemática dá sono, é muito chato. Eu acho que você tem que descobrir realmente suas potências, que é uma coisa que tem muito na matemática. Você tem que se potencializar, não uma matéria, vamos supor, que você vai estudar pouca coisa e vai saber muito. Na verdade, nenhuma é assim, mas matemática exige uma coisa que muitas pessoas não sabem. Você tem que muito mais, vamos dizer, decorar, que é a maior parte da matemática, para que você possa conseguir levar tudo para frente, porque os assuntos ligam ao outro, né? Também falo para as pessoas que matemática é mais fácil do que matérias humanas, né? Todo mundo discorda. Eu falo que matemática é mais fácil que matéria humana, por quê? Porque matéria humana, como, vamos dizer, língua portuguesa, história, filosofia, sociologia, são matérias que exigem muito mais do pensamento da pessoa. A pessoa tem que colocar um pensamento sobre o outro, colocar pontos que ela acha importantes, pontos que não são importantes para chegar em conclusões. E muitas vezes nas conclusões, determinado ponto de vista não é a mesma coisa do que o outro, né? Então as coisas se mudam. Eu acho matemática mais fácil por quê? Porque sempre vai ser uma coisa exata. Por isso que é chamado de matéria exata. Ela nunca vai se mudar, nunca vai ter uma correção ortográfica na matemática, como se dizer, né? Do português para matemática, não. Sempre a mesma coisa. A primeira metodologia que existiu vai permanecer até o final dela. Às vezes existem, né, de sair estudos novos que mostram fórmulas dentro de outros procedimentos que não haveriam, que é o caso de Bhaskara. Bhaskara antigamente não era utilizado em algumas matérias. Hoje em dia muitas pessoas falam, nossa, eu aprendi Bhaskara na escola, eu vou usar para quê? Bhaskara hoje em dia é usado em todo tipo de engenharia, gente. Engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, principalmente na civil, que é feita para fazer cálculo de concreto, densidade, o tipo de concreto armado e concreto de parede, concreto que se usa no chão, se você subir a parede o prédio cai. São coisas que a Bhaskara utiliza muito. E eu vou começar a falar de alguns assuntos aqui para vocês, né, que é o princípio de tudo, que começa pelos números, né. Sempre você tem que conhecer, se você quiser ser bom mesmo em matemática, você tem que saber sobre os números. Muitos números são diferentes dos outros, né, que são os conjuntos numéricos. Números reais, números irracionais, números naturais, números inteiros. Isso tudo é diferente. E também é o que acontece nos conjuntos que caem no primeiro ano do ensino médio, que é uma coisa que cai no Enem, conjunto numérico. Vou colocar aqui os exemplos. Aqui eu coloquei um conjunto numérico que ele é feito de números naturais. O que são os números naturais? Ou eles podem ser uma sequência dentro das chaves, né? Aqui acaba tendo um final de sequência, 1, 2, 3, 4, aqui pula 1. Mas independente, sempre que vocês virem isso daqui eles perguntarem, vamos supor, que classe de número seria esse? É um número natural. O que é um número natural, basicamente? É todo número de 1 ao infinito, sem exceção. Isso são números naturais, beleza? Até aí, tranquilo? Tem assim também números naturais não sequenciais, que normalmente é dado em PA e PG, né, que é assunto do ensino médio também. Esses números aqui, eles também sempre vão ser naturais, gente, porque eles fazem parte dessa cadeia. Não importa se eles estão em sequência, ou possam ter um final, né? Ou se eles possam estar assim. Sempre vai ser natural. Então, sempre que vocês verem números assim, ó, dentro de chaves, vão ser números naturais, independente do que aconteça. Ou se eles estiverem para cá, ou se eles estiverem para lá,
tem números que começam, vamos supor, 7, 5, 3, 1. Ao contrário. No caso, o 7 começando daqui e o 1 terminando aqui. Sempre vai ser independente. Certo? Um momento, professor. Peguei a matéria aqui no celular também, tá? Separei as coisas aqui. Não é que é bastante coisa. Então aqui é a primeira parte dos conjuntos numéricos, números naturais. São todos os números de 1 até o infinito, sem exceção. Querem tempo para anotar? Ou pode continuar? Pode? Agora eu vou falar sobre conjuntos de números inteiros. Gente, o conjunto de números inteiros, ele fornece toda essa numeração, independente se esteja em sequência ou não, e também oferece o conjunto dos números negativos. Então, o que pode entrar aqui pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso são os conjuntos dos números inteiros. Então, eles abrangem tanto o negativo quanto o positivo, que é o que muitas vezes entram em contas, né? Posso? Ó, números racionais. Muita gente, né, se confunde com números inteiros, números racionais, números naturais, né? Tem todo tipo de número que vocês pensarem na matemática. Os números racionais são o quê? São números que eles não oferecem sequência. São números que basicamente ficam em notação científica. Existe exercício no ensino médio, né? Vamos supor, para você transformar número decimal em número de notação científica. O número decimal sempre vai ser todo aquele número que tenha separação por vírgula e que ele não seja necessariamente uma sequência, mas sim seja um resultado. É um número racional. Por exemplo, 7, 4, 3, 2, 1, 9, 8. Você pode olhar aqui, ó, 7, 4, aí na vírgula você pode falar, nossa, ele vai seguir uma sequência, 3, 2, 1, 0. Não, mas quando chega no 3, 2, 1, ele vem para o 9, 8. Isso é um número racional. É todo aquele número inteiro que ele oferece todos os números naturais, porém ele não mantém a sequência dele. Ele desformula da sequência. Beleza? E aí? O que seria um racional? Oi? Pi? Não, o pi não seria um racional. Porque o pi, muita gente não sabe o que significa pi. Em algumas contas, pi só seria a mesma coisa que x. Se você encontrasse ele aqui, ó, x. Você não vai saber o que é x dentro, né? Sim. Então, o pi, eu não sei desenhar, né? O pi r lá. Tem gente que usa pi r e tem gente que só usa o pi. O pi, ele significa perímetro em algumas situações. Como no caso de ângulos, que é trigonometria. Um ângulo de 30, vamos dizer que aqui seja um ângulo de 6. Aqui o 6, ele pode ser igual a pi. Mas é outra coisa, eu vou explicar isso também. Vou apagar aqui, tá, gente? Tá tranquilo, Stephanie? Stephanie fez uma cara de nossa, hein? Começou a ficar ruim. Nossa, péssimo. Posso apagar aqui? Ah, legal. Números irracionais, gente. O que são esses números irracionais?
O número irracional é todo aquele número que ele sempre vai ser feito por um número antes da vírgula, composto por muitos números depois da vírgula. Um exemplo é aqui, ó. Vamos dizer. Isso é um número irracional, certo? Ele é um número que basicamente só dá em calculadora, né? Quando você coloca aquelas fórmulas loucas, você está brincando com a calculadora, ele vai aparecer aquele monte de números que tampa até a última casinha. Isso é um número irracional. É um número que ele não tem sentido, né? Porque você não conseguiria chegar a nenhuma conclusão dele fazendo no dia a dia. É isso um número irracional, um número que a gente não tem como usar ele. Eu não teria como usar isso daqui, né? Porque se eu colocasse isso em numeração real, ele não seria um numerador, seria uma notação científica. É diferente. Notação científica muitas vezes é o que vê naqueles resultados de prova. Que sai isso daqui, seria uma progressão, ou sai isso daqui, ó, que não seria uma progressão. É número científico, mas isso daqui é de escala maior. É a mesma coisa. Beleza? E aí? Mas aí, nesse caso, sei lá, se tivesse um problema com números irracionais, eu não conseguiria resolver com Não, você conseguiria resolver, mas a questão aqui, ó, quando faz exercício, claro, é impossível você chegar a isso daqui. Você teria que fazer uma enorme, como se diz, regra de 3 para chegar nele, porque vamos supor, cálculos de física, matemática, alguns colocam velocidade e tempo, que usa a regra de 3. Mas você não conseguiria chegar a isso, é muito número, você passaria muito tempo fazendo. Então sempre que cair, ó, um resultado assim, ou que você vê que ele vai dar, vamos dizer, uma sequência, que é o que aconteceu ali mais em notação científica. Vamos supor, se der essa sequência aqui, ó, 7, 7, 7, o que você precisa é pegar daqui para cá. Esse pequeno aqui, ó, 3,77. Sempre. Se der números iguais, você não precisa colocar. É 2 depois da vírgula e esse é o resultado. Tá? Então é inútil. Mas é a mesma coisa também, se for números diferentes. Pode pegar 3,78. Sim, você pode colocar também. Entendeu? Tem aquela questão de você... Como é que é o nome? Quando você adiciona um numerador aqui mesmo. Arredondar. Isso. A regra de arredondamento, muitas provas colocam, né? Tem provas que tem legenda. O arredondamento pode ser, vamos dizer, arredonda se for de 6 para cima, se for de 6 para baixo não arredonda. Então, aqui você arredondaria, colocaria 9 e esse resto aqui seria cortado. Ficaria 3,79. Entendeu? Beleza? Até aí? Falar agora sobre números reais. É o último. Alguém quer perguntar alguma coisa atrás? Quer, Vivian? Não? Gente, números reais, ele é o único conjunto que vai abranger todos os números. Então ele vai abranger números positivos, números negativos, raiz quadrada, tudo. É onde começa a maldade das pessoas, né? Falar que matemática é ruim e que é difícil. Então aqui, ó. Vou colocar uma sequência que não faz muito sentido aqui. A raiz entra em número irracional, né? Oi? A raiz, ela entra em conjunto de número irracional. Isso. Número racional. Os números reais, gente, basicamente, sem dificuldade nenhuma, são o conjunto de números que abrange a todos os outros conjuntos que a gente olhou. Sempre. Então, dentro desse conjunto sempre vai ter o 0, vai ter menos 1, menos 2, raiz quadrada de 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Sempre. Ou outras fórmulas. Isso aqui é um exemplo. Então, sempre que vocês olharem isso daqui e falar qual é o conjunto de número que pertence, é isso, conjunto de números reais. Ele sempre vai ter todo tipo de numeração dentro das chaves. Beleza? Até aí? Uma pergunta. Oi. A fração entra em qual conjunto? Fração? Fração, ela poderia entrar nos números reais. Porque a fração ela poderia dar sequência assim, ó. Nossa, sabe meu música? Quem sabe desse negócio? Ela poderia entrar assim, em forma de fração, no caso. Então, números reais, onde se enquadra todo tipo de numeração. Irracional também. Sim, racional também.
Beleza? Até aí? Tranquilo? Não vou passar. Como ter a certeza que não vai conseguir passar? É. Gente, alguém já ouviu falar de radianos aqui? Já? Aprenderam o que é radiano? Não, né? Teoria só. Teoria, né? Gente, radiano, ele é a soma da matemática que estuda a circunferência de todos os ângulos possíveis. É quase a mesma coisa que trigonometria, mas trigonometria trabalha seno, cosseno, tangente, né? Então, o radiano seria isso daqui, ó. Sempre vai ser feito por um círculo, certo? Onde teremos um eixo e um ângulo. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser uma esfera que vai oferecer um ângulo, como se fosse um projetor de televisão. Aquele projetor que a professora Data show. Data show, isso. Ele sempre vai oferecer um ângulo. Aquilo em si é um radiano. Ele oferece um ângulo. Se a gente diminuísse a tela, ficaria pequena. E a mesma coisa, se a gente abaixasse este ângulo, seria menor. Beleza? Até aqui, esse é o ângulo. Então vamos dizer que aqui seria um ângulo de 30, suposição. 30 graus. Até aqui, daqui até aqui, né? Então vamos colocar essa linha aqui. Daqui até aqui seria 30. Daqui até aqui, vamos dizer 20. Então muda, se a gente fecha ou abre o ângulo. Eu vou apagar esse aqui, né? Ângulo de 30. Nossa, mas o que eu vou fazer com o radiano? Para que ele serve? Gente, o radiano ele é a mesma coisa que a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela não serve para dificultar as coisas, que é o que muita gente acha, né? Não, ela serve para simplificar a conta. Porque imagina se você fosse colocar o cálculo na engenharia de um cimento, velho. Era muito número, daria aquele número ridículo, né? Que é o que a gente estava olhando aqui. Não daria pra gente calcular. Então, se fosse colocar aquilo numa resposta, em alguma coisa, daria muito tempo gasto. Então aqui, ó, se a gente sabe que o ângulo de 30 é igual a todo esse ângulo aqui do radiano, o que a gente faz? A gente tem que saber primeiramente quantos centímetros tem aqui. Todo exercício fala. Então, o meu ângulo, né, que é o que parte aqui, ele é 30. Mas o meu centímetro aqui, ó, ele é 6. Na fórmula de radiano, você tem o centímetro deste ângulo, o grau do ângulo, e também todo radiano ele vai ser feito pelo 8. O número 8 é muito importante nessa fórmula, que é onde você vai usar para fazer a sua conta base no caso. Você colocaria aqui, ó, 30, 6, 8 e x. Regra. Beleza até aí? Sempre vai ser assim que você acha o radiano. Então, sempre que cair numa prova, vocês têm que saber. É regra de 3, gente. Sempre vai valer 8. Todo ângulo de esfera dentro dos radios vale 8. E o que é um radiano? O radiano é todo aquele número do centímetro. Sempre o radiano, que a abreviação é rádio, vale 1 rádio igual a centímetros. Sempre. Então, sempre esses centímetros é igual a 1 rádio. Sempre. Pode ser 7, 8, 9, 10, 1000. Se for 1000 graus, ele ainda vai valer 1 radiano. Sempre. Não muda. Nunca vai passar de 2. Porque 1 radiano sempre vai ser a fórmula geral. Eu falei, matemática não muda. Sempre vai ser isso. Beleza até aí, Vivian? Beleza? Como eu falei aqui, ó, sempre essa circunferência aqui, ó, ela vai valer 1 rádio. Então, você pode colocar ou 30 graus. Isso daqui vai ser um número nulo. A gente não vai usar os 30 graus. A gente sabe que o ângulo é de 30. Normalmente isso daqui está só para dificultar mesmo, para você ter mais dados e não saber onde encaixa. E a gente vai fazer a regra de 3 faz assim, ó. Coloco 6, 8, o x aqui, o 30 aqui, né? Aí não sabe, nossa, mas como que eu coloco? Coloco isso vezes esse dividido por esse? Não. Sempre os dados que valem números ou centímetros, nunca graus. Grau nunca pode ficar aqui, ó, se você for utilizar graus. Sempre vai ficar aqui, o x sempre vai ser desse lado, nos radianos, e sempre aqui vai ser os centímetros. Os centímetros do ângulo e os centímetros da fórmula. Beleza? Tranquilo até aí? Nesse caso aqui, ó, para ficar melhor, vocês apagam. Para vocês saberem que 1 radiano sempre vai ser igual ao centímetro, que é o ângulo. 8 da fórmula. Beleza? Feito isso, 8 por 6 dá 1,5. Então o radiano vai ser igual a 1,5. Tranquilo?
Tranquilo, Steph? Tem dúvida? Tranquilo. É a divisão. Claro, a divisão tem muita gente que não é bom de cabeça, né? É muito normal, quando as pessoas utilizam um calculador, outros ficam contando nos dedos, folhas, assim vai. Mas é sempre divisão, então você sempre coloca isso por esse não utilizamos, sabendo que é padrão, e x é padrão também, porque a gente não tem número nenhum para colocar ali. Por que a gente não poderia colocar o 30 aqui, nesse x? Porque o 30 pode ser no lugar do 1. Mas aí você escolhe se você quer usar ou o número do ângulo ou um radiano que é igual ao centímetro do ângulo. Ô Wesley, já que relembrar é viver, você pode fazer a divisão pra gente ali, por favor, a divisão do 8 por 6 Ah, sim. no popular? Acho que vai ajudar o pessoal que tá... É, com a chavinha assim? É, exatamente assim. Ó. Tá todo mundo vendo aí, Todo mundo gente? vendo ou quer que coloque mais alto? Se você puder fazer um pouquinho mais alto, vai ajudar. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Nossa, raiz quadrada, olha. Mas do outro lado, É, do outro lado. Do outro lado, É. vou colocar aqui, tá bom? Todo mundo sabe, né? Divisão assim, beleza? Expor assim, todo mundo vai saber ainda, né? 3 números na chave? Sim? Não. Ó, gente. 1, beleza? 8 para 6? 2, legal. Vírgula. 0. Por que eu coloquei uma vírgula e um 0, gente? Porque eu não consigo fazer um número vezes 6 que dê igual a 2. Beleza? Até aí? Ó, outra coisa, radianos, ele tem aquela questão do arredondamento. Sempre vai haver arredondamento no radiano. Principalmente nessa questão aqui da divisão. Aqui daria 3, beleza? 18. Opa, não. E assim seria a questão que eu falei nos conjuntos. Então, o que seria mais próximo de um número inteiro? Seria um 5. Se eu colocasse ele na forma de um número racional, que seria o que pode ou dar sequência, ou que pode ser escalado, sairia um pouco errado. Então, a gente sempre arredonda para o número que ele tem raiz quadrada fixa. O 3 não tem uma raiz quadrada fixa, o 5 sim. Porque, vamos supor, se você for calcular uma raiz quadrada, o 3 ele vai dar outra dízima. Ele pode dar 1, 3, 1, 1, chegar até dar 0, 0, 0. E não é isso que eu quero chegar a um número de raiz quadrada fixa. Aí se eu continuasse ia dar a mesma conta e estender, que é a divisão, ela se estende muito, então eu já arredondei para 1,5 ali, certo? Então vamos supor, e se eu tiver 1,8, 1,10, sempre arredondo, o radiano ele precisa de número inteiro. Porque se não fosse, o radiano poderia ser 1,5, ou 2,5, 3,5, e assim vai, tá? Tranquilo? Até aí? Tranquilo, Vivian? Ficou dúvida nos radianos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Gente, agora eu vou falar de trigonometria. Assunto que cai, vestibular na parte de matemática. Trigonometria também é alguns assuntos da física que envolvem ela, né? Que é assunto importante para você calcular todos os ângulos e espaço, né? O espaço de um ângulo, o espaço de um quadrado, de tudo. Mas a trigonometria em si é triângulo. Triângulo retângulo, que eles chamam. Por que triângulo retângulo? Porque o triângulo é assim, ó. Então se eu colocasse mais um triângulo aqui em cima, daria um retângulo. Triângulo retângulo, seria sempre a metade. Vou apagar aqui. O que sabemos que tem na trigonometria, alguém lembra? Sabe, Vivian? Vivian sabe. Cadê a Fernanda Rafaela? Cadê a Fernanda? Dá pra usar hipotenusa também. Oi? Dá pra usar hipotenusa também. Sim, hipotenusa é um dos lados do ângulo. Gente, ó. Seno. Cosseno, tangente. Cosseno. Tangente, tá, gente? Beleza?
O seno. Nossa, mas todo mundo se complica nesse assunto por quê? Como que eu vou saber o que seno, cosseno e tangente faz? Seno, cosseno e tangente, primeira coisa que vocês têm que saber, são todos os lados do triângulo. Triângulo, 3 lados, né? Então, um vai ser seno, um vai ser cosseno, um vai ser tangente. Mas beleza, e se eu pego um triângulo que ele possa ser assim? Não muda, gente. Da mesma forma, ele tem 3 lados, certo? Sempre vai ser lado A, lado B, lado C, sempre. Vocês nunca vão ver um triângulo A, D, Z, não. Sempre é sequência, para ficar mais fácil, né? Porque senão aí não daria para entender mesmo. Se você tivesse uma coisa que seria aqui um Z, um I e um A, não faria sentido. Então sempre uma coisa tem que levar a outra. Beleza até aí? Para decorar o que é seno, cosseno e tangente. Eu aprendi assim ó, na escola. Colocava assim, o professor colocou isso no primeiro dia. Cadê? Alguém lê pra mim o que é? Socatua, estranho, né? Ó, socatua. Isso é abreviação, gente. Essas letras aqui, ó, elas sempre indicarão o que está falando. Seno, cosseno e tangente. O que é o seno? O seno é isso aqui, ó. É o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? Anotem, é importante. Posso? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A sobre H. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, O sobre o A. Tranquilo até aí? Fácil, né? Trigonometria, gente, sempre que vocês forem resolver isso, vocês têm que saber, vocês não vão resolver a trigonometria se não souber essa fórmula. É muito importante que vocês saibam, porque os exercícios, eles não pedem para você falar o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, senão seria fácil. Falava isso aqui e tirava 10 em trigonometria. Porque isso aqui é só letra. A parte difícil mesmo da matemática são os números, que é o que muita gente não gosta, gente. Mas é o que exercita realmente o nosso pensar, que são números. Então aqui, ó, normalmente os exercícios pedem assim, ó, seno de 30, aí entre os graus. Seno de 30 é igual. Eles colocam isso. E os dados que eles dão é assim, ó. Triângulo. O triângulo não é bom, não sei desenhar. A, B, C. C. Certo? Beleza até aí? O que é o cateto oposto? O cateto oposto, ele sempre vai ser a linha que está contra o ângulo. Então aqui, ó, sempre o triângulo retângulo da trigonometria vai ter esse pontinho, com esse quadradinho pontinho, e ele sempre vai ser feito ou por um ângulo aqui, ou por um ângulo aqui. Ele difere. Nunca vai ter os dois, sempre vai ser um lado só. E se esse quadradinho estiver aqui, ele poderá estar o ângulo aqui ou o ângulo aqui. É muito diferente alguns exercícios. Mas nunca vai ter... triângulo. Nunca vai ter um ângulo aqui e um aqui. Não pode ter dois ângulos no mesmo triângulo. Hipotenusa. Ó, se eu tenho aqui esse ângulo, eu tenho um quadradinho aqui, a hipotenusa sempre vai ser o contrário desse quadrado. Sempre. Nunca vai mudar, em hipótese alguma. Então sempre essa linha que for contra o quadradinho da bolinha aqui, ela vai ser a hipotenusa. Aí vocês colocam aqui, ó, H. Ah, tem outro tipo de triângulo. Tem exercícios que eles não colocam, mas são assim, ó. Eles te dão dados. Aí dados.
né? Colocam igual. Aí eles colocam assim, ó, seno 8, hipotenusa 9, cosseno 10. Alguns são assim, são os exercícios que não contêm isso daqui. Alguns exercícios vêm com desenho e alguns exercícios não vêm com desenho. Que aí é a parte mais fácil, mais difícil, né? Que seria você montar o seu próprio triângulo retângulo. Que fica um pouco mais difícil, por quê? Porque você fala, nossa, como que eu vou saber onde fica seno, cosseno, cateto, hipotenusa, tangente? Fica meio confuso. No caso, ó, tem uma regra, sempre que o triângulo for deitado, sempre que ele for deitado, assim, dessa forma, vai ser aqui, ó, sempre vai ser esse quadradinho. Então aqui a gente já sabe onde tem hipotenusa. Hipotenusa é sempre o ângulo contrário desse quadradinho aqui. Beleza? Até aí? Se o ângulo for aqui, vamos dizer que o quadrado aqui também, sempre vai ser hipotenusa, contrário, sempre. Então, não muda, gente. Hipotenusa a primeira fórmula é isso, para achar ela é isso. Sempre que você vai saber a hipotenusa, você compara esse quadradinho com a forma contrária dele. Então, esse aqui. Beleza? Até aí? Hipotenusa. Copiar essa formulazinha aqui? Vamos lá. Hipotenusa. Aqui, ó. Temos o triângulo. Gente, estou olhando aqui porque esse exercício aqui é da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Eu peguei e cai na prova. Pra vocês verem, né? O que realmente cai na prova. Aí temos aqui, ó, hipotenusa, o H, olhadinho aqui. Temos C, temos A e temos B. Ó, a hipotenusa sempre vai ser o B dividido pelo C. Então, aqui, ó, a gente sabe que tem hipotenusa, mas todo triângulo ele tem as numerações, todos. Aqui é os dados. Vamos dizer que ele me deu esse dado para colocar neste triângulo. Eu estou montando, certo? Beleza? Aí a gente coloca aqui, ó, seno. Aqui, seno. Vamos colocar aqui, 8. Como que eu sei que é o seno? Nossa, o seno ele sempre vai ser esse aqui, ó. O quadrado vai ser a linha do quadrado, sempre. Certo? Beleza? Tranquilo, Fernanda? Fernanda tá com sono, ó. Posso? Ó, aqui agora, gente, para achar cateto adjacente, cateto oposto, aí a gente vai usar o quê? Ó? Sempre para achar os catetos, que são os lados do ângulo, a gente sabe que esse não pode ser mais preenchido, é o lugar da hipotenusa. Então, um desse é o adjacente, um desse é o oposto. O que é o cateto oposto? O cateto oposto é sempre o contra-ângulo da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é essa, o cateto é essa. Se a hipotenusa é essa, o cateto é esse. Beleza? E se a hipotenusa for este lado, o cateto vai ser esse, assim, vice-versa, né? Sempre vai ser o contrário. Esse aqui é a hipotenusa, cateto oposto. O adjacente é diferente. O adjacente sempre vai ser o daqui, né? Beleza? Tranquilo até aí? Cateto, A mais C mais AB. AC mais AB, né? Vai ser aqui, ó, o AC mais o AB. Lógico, aqui sempre vai ter numeração diferente. Vamos colocar aqui, ó, 9. Seno. Gente, o seno ele pode ser representado por cateto também, tá? O seno é a parte da trigonometria que contém os catetos. Vamos colocar aqui, ó, seno de 8, que já está aqui, e 10. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa, se estiver confuso? A parte mais chata da matemática é essa. Verdade, demorei para aprender isso. Posso continuar? Ó, a gente pega aqui, ó, é fácil. AC. Quanto que eu tenho do A ao C? 8.
Colocamos aqui 8. O 8 não tem base, então a gente coloca ou x ou 1. Vocês podem escolher essa parte. Eu sempre coloco x. Quanto temos do A até o B? 10, né? Aí a gente entra nessa parte de regra de 3 novamente, ó. Coloca x, certo? O 1, que poderia ser a mesma coisa, sendo utilizada. Pega 8 e 10. Por que não 10 e 8? Porque tem que seguir a sequência, gente. Sempre seguir sequência. Tranquilo até aí? Nessa questão, para calcular, lembramos, catetos, a hipotenusa a gente sabe onde ela está. Tranquilo? Regra de 3. O que eu posso fazer com esse 1? Ó, tem diferentes regras de 3. No rádio, a divisão, a parte daqui. Na trigonometria, muitas vezes a divisão ou pode ser aqui, ou pode ser o x para 10. Difere, porque muitos exercícios ou pedem para você encontrar o oposto no caso, ou pede para você encontrar a hipotenusa, ou pede para você encontrar a seno. Então, difere. Claro, gente, eu estou explicando isso aqui, mas vocês vão ver. É chato, né? E não se aprende de uma hora para outra. Isso daqui tem que exercitar bastante, para que você consiga entender mais ou menos as coisas. O importante é o quê? É sempre lembrar aquela fórmula lá. Entendeu? Sempre que lembrar a fórmula, vocês vão lembrar o que tem que fazer nas contas. Sempre. Então, vocês têm que saber do só 14. Tá? O que significa. Todo mundo anotou? Você pode deixar ela ali. Porque a hipotenusa, ela sempre vai... A única coisa que ela serve para você saber é isso aqui, ó. Que ela sempre vai ser o oposto desse quadradinho. Isso, porque se você não souber a hipotenusa, você não sabe onde está o seno e o cosseno, né? Mas se a gente não sabe o que é a hipotenusa, nossa, como eu vou achar o seno e o cosseno, o seno pode estar de todos os lados do triângulo. Então é para facilitar para você saber onde está. Aí aqui, ó, no caso da trigonometria, existem potências que são elevadas, são as potências mais difíceis, vamos colocar aqui um 2, saindo elevado a 2, elevado a 1, elevado a 1 cubo. Nesses casos, ali na razão de 3, a gente teria que potencializar. Nossa, como que eu vou potencializar isso? Aí seria o quê? Seria o 8 para 10, o 10 elevado ao cubo e o 8 elevado à potência. Ficaria mais difícil, gente. Nesse caso aqui, existe trigonometria de diferentes níveis. O nível básico, o nível avançado. Isso daqui é o básico. Mas, claro, muitas pessoas não vão utilizar isso na faculdade, porque isso daqui é trigonometria de engenharia, coisa muito forte, né, realmente, de estudo. Coisa que precisa ser estudado bastante. Mas aqui não. Aqui a gente utiliza assim. A gente pega ao contrário. A gente coloca 8 pelo 1 igual o x igual a 10. Confuso? Confuso? Não? Tranquilo? Ficar melhor esse igual aqui, vou colocar aqui igual x 10. Então aqui, ó, sempre começa aqui, ó. Nesse caso, aqui não tem potência, né? Aqui foi só um exemplo. Nesse caso aqui não tem potência, não eleva nada. Então, fica assim. Igual x a 10. Acabou aqui? Não, não acabou. Sempre que a gente for dividir 8 para 1, quando vai ser 8, né? Não divide nada, gente. Então coloca aqui, ó. Igual x 10. Nossa, mas ainda continua a mesma coisa, né? Só tirou o número de baixo, certo? Quando der esses resultados, que são resultados que eles não podem prosseguir, vamos supor, existe trigonometria que a razão de 3, ela não é feita por x, que é os casos mais avançados. Ela é feita, vamos supor, por 27. Nossa, mas por que 27? Porque, vamos dar um exemplo que potencializou algum número. Ele sempre vai ser vezes o número da potência dele. Então pode dar um número muito alto, pode dar um número infinito, né? Que é aqueles casos assim, ó. Nossa, mas como que eu vou resolver isso? Mas tem muito número depois da vírgula. Gente, mesma coisa. Duas casas depois da vírgula e só. E aí faz o mesmo esquema de divisão. Lembra aquela divisão dos radianos? Então se eu tivesse 3,11, a divisão dos radianos seria por 8. Claro, aí já tem que saber usar as casas da divisão, que é coisa básica também, ensino fundamental, né? Aqui a gente transforma em notação científica. O que seria a notação científica de 10? Seria
ou assim, pode dar muitos zeros, ou a notação científica de 10 poderia ser de onde começa a notação. Sempre que vocês forem representar a notação científica, elas sempre vão ter vírgulas. Então vamos supor isso aqui, ó. Nossa, mas para que vale esse tanto de zero? Eles não valem, gente. O que importa sempre vai ser a metade. E quanto mais você simplificar, mais fácil vai ficar. Mas tem gente que gosta de testar a capacidade do cérebro, né? Foi como foi inventado o PA e PG. Aquilo foi um cara tentando inventar assim, ó. 50 elevado à potência 52. Então é o 50 vezes 52 vezes. Mas eu não estou falando 50 vezes 50, continha de multiplicação. Estou falando isso aqui, ó, que ele fez assim, ó, ele fez 50, 50, 50, 50. Aí ele colocava 50 vezes 50, pegava o resultado. Vezes 50, pegava o resultado, vezes 50. E ele fez isso. Foi nisso que foi dado a PA e PG. Porque são números que não dá, né, para você calcular. São números muito altos. E aqui é isso, ó. Sempre que você fizer isso. Ou assim, ó. Sempre. Notação científica de 10. 0,555. Isso é muito bem um 5, né? Beleza? Notação científica, vocês podem ir pesquisar na internet. Ela sempre vai ser um número fracionário. O número fracionário é o quê? É sempre aquele número que divide um número inteiro. No caso, 2. Pode ser representado aqui, ó. Metade. Metade de 2, 1,2. Por que metade? Sempre na fração. Isso é metade, gente. Então, se eu tenho 2, vou dividir, ele vai ficar 1. Vai ser igual a 1 também. Se eu divido o 2, né? Sai um para cada lado. Então, sempre for metade. Metade de 10, represente em forma de fração. Metade de 10. Nossa, mas a metade de 10 não é 1 por 2, metade de 10 é 5. Não, gente, mas se ele pedir represente em forma de fração a metade de 10. Metade de 10 sempre vai ser 1,5. 1,5 que é fração. Metadezinha. Beleza? Até aí? Dúvidas? Dúvidas? Pode falar, gente. Tranquilo até aqui? Mais ou menos? Qual a dúvida? Pode falar. Tudo? Que bom por isso. Aqui. 10. Notação científica é o que eu falo. Sempre vai ter caso depois da vírgula. Isso é notação científica. Ou ela pode começar assim, ó. Existe tabela de notação científica na internet. Normalmente elas começam assim, começa 0, 1, 0, 1. Sempre aumentando, sempre por 3. Mas então o resultado desse cálculo seria... Sim. É metade, né? Porque aqui, ó, por que seria assim? Porque a gente não tem o que fazer. Se aqui a gente tem x, a gente vai dividir o quê? Claro, aqui não era 27, por exemplo. Então foi fácil, entendeu? Foi números baixos. Mas normalmente, para eu pegar de trigonometria na escola, era triângulo assim, ó. O professor colocava 84, 50, 20. A, B, C. Hipotenusa, ângulo. Certo? Composto, adjacente. Hipotenusa. Beleza? Adjacente, composto, hipotenusa. Tranquilo? Então isso aqui era muito mais difícil. Aí daria mais cálculo. Por quê? Porque eu teria mais números para fazer. Eu faria 20, faria 84, faria 50. X. Claro, esses números grandes eu não posso somar, gente. Muito menos colocar em notação científica, daria muito número. Aí já vem a parte da divisão, né? Aí colocaria 84 por 50 vezes o 20. Certo? Tranquilo? Beleza, vou apagar aqui. Gente, quero que vocês perguntem se não entenderam alguma coisa. Copiaram essa parte aqui? Sim? Ó, falar sobre fração. Fração, muita gente acha que é difícil. Fração não é difícil. Fração é você saber representar um conjunto por forma da real fração. Esse aqui, ó. Né? Todo mundo sabe, né? Aprendeu isso aqui na escola. Coisinha fácil. Então aqui, ó, voltando. Fração começa a aprender ela no fundamental e vai mais ou menos até
o meio assim, do ensino médio no primeiro ano. Vamos representar uma fração. Fração fácil. Temos um círculo. Vamos dizer que esse círculo tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 lados não, né? 5 preenchimentos. Beleza? Até aqui? E aqui temos um eixo. Vai ser aqui. Como que eu representaria uma fração de, deixa eu ver, 2 quintos? 2 quintos. Para dois eixos. Oi? Preencher dois espaços. Correto, preenchendo 2 espaços. Beleza? Temos 2 quintos aqui, né? Facinho, né? De novo, deixa eu ver. Aqui, ó. Temos 6 compartimentos. Como que eu preencho uma fração de 1/6? Preenchendo o espaço, novamente. Então isso é fração, gente. Fração é a representação de um espaço a partir do que ele está preenchido ou em branco. Sempre vai ser assim fração. E por que as pessoas transformam algumas contas em frações? É o que eu falei, a fração ela pode ser usada para simplificar ou dizer o que vale aquele número. No caso seria aqui, ó, 10. O que ele vale 10? A fração de 10 seria o quê? Ela poderia ser aqui, ó. A fração ela usa multiplicação também. 2 quintos na fração, não vale para as outras regras de trigonometria, muito menos de radianos. Então aqui, ó, o 5 vezes o 2 vai dar 10. Metade. Isso aqui seria metade de 10 na fração. Ali não. Trigonometria é diferente. A trigonometria você representa realmente o que vale. A metade. Sempre na fração isso vale metade. Metade de 10, metade de 100. Sempre. Isso aqui é metade. 1/2, metade. E aqui não. Fração diferente. Certo? Isso aqui serve para simplificar. Tem professores que pedem. Verifique qual a fração que o exercício te dá, né? E simplifique ela. Vamos supor que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos aqui. Então nós temos 3 cistos. Não, 4 cistos. Temos aqui essa fração. O professor fala, eu quero que você simplifique essa fração. Como você vai simplificar uma fração? Primeiro você tem que olhar a casa de cima, a casa de baixo. Como é que é o nome? Nominador e denominador. Isso, nominador e denominador. Correto. Então aqui, ó, simplifica. 3. Sempre simplificar vai ser metade do número. Não sei se vocês já viram aqueles exemplos que o pessoal faz assim, ó. 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Sempre vai trabalhar múltiplos. Aqui seria 0, 0. Seria números nulos, né? Sempre. Então é a mesma coisa. Você sempre vai trabalhar os múltiplos. Múltiplo de 10, múltiplo de 8, múltiplo de 6. Nesse caso seria como se fosse uma tabuada. Então, sempre o número vezes vai chegar ao 2, porque aumenta de 2. Não é simplesmente vezes, né? Como acontece aqui. Que pode multiplicar. Mas aqui sempre vai aumentar, ó. 8, 10, ou 6, ou 4, ou 2. Sempre vai aumentar ou diminuir 2. Então é a mesma coisa. Então você sempre vai simplificar, saber o que dá a base do número. E aqui, eu posso ainda simplificar? Pode. Mas aí você foge do múltiplo que a fração pede. Seria outros exercícios, né? Porque ele fala, não temos um padrão para essa fração. Então se ele não tem um padrão, ele pode dar sequência assim, ó. 1,5, né? Aí já deixa de aumentar por 2 ou 3 aqui embaixo, no caso. Aqui aumenta de 3, aqui seguiu, certo? E aqui seguiu, mas seriam números nulos. O que é um número nulo? É todo aquele número que não tem um múltiplo, certo? Ele não funciona sem outro multiplicador para ele. Então, no caso, 2 é um múltiplo, 4 é um múltiplo, 6, 8, assim sucessivamente. Beleza até aí? Então, no caso, só se tiver regra, você pode colocar aqui, ó, 1,5. Se não tiver regra, gente, acabou aqui. Beleza? Se tiver regra de múltiplo, acabou aqui a fração. Tranquilo? Fração tranquilo, né? Vou apagar aqui. Tá copiando, Mari? Não.
Ah, matriz. Quem já ouviu falar de matriz aqui na escola? Então, matriz, gente, é um conteúdo um pouco mais extensivo. A matriz ela é como se fosse colunas. O que é uma matriz? Uma matriz é isso daqui, ó. Existem as matrizes extremamente grandes, existem matrizes extremamente pequenas. Vamos dizer que eu vou fazer uma matriz 3x3. O que é uma matriz 3x3? É uma matriz composta de 3 linhas e 3 colunas. Sempre a matriz vai ser composta assim, 3 linhas e 3 colunas. E sempre ela vai ter essa formulação aqui, ó, colchetes, né? Que fala colchetes. Aí vamos dizer, aí pegamos aqui. O final de todas as matrizes, no caso como uma matriz tem que ficar, para você conhecer que é uma matriz, ela fica assim, ó. Vamos dizer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é uma matriz. É um conjunto de números. Beleza? Mas como que eu vou chegar nesse conjunto? Nossa, fazer uma matriz essa aqui? Não. A matriz ela é feita assim, ó. A matriz ela trabalha a questão dos números genéricos. Os números genéricos são o quê? São todos os números que são formulados. São números que estão ali e não vão sair de forma alguma. O que são esses números genéricos? Fazer novamente. A matriz de 3x3. 3 colunas, 3 linhas. Ó, sempre a fórmula é esse aqui, ó. A11, A12, A13. Aqui embaixo. A21, A31, A22. Opa. Tem aquele negócio, né, de repetir as duas primeiras colunas, aí Quem tá falando? desculpa, tem aquele negócio, né, de repetir as duas primeiras colunas, depois vai a terceira e depois as duas primeiras colunas de novo. Isso. Ó. A23 e A33. Beleza? É assim que funciona a criação de uma matriz. Gente, desculpa os desenhos, né? Eu sou horrível de desenho. Ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Isso aí, matriz começa assim. Como que eu vou chegar naquela outra matriz que é a primeira que eu coloquei? Aquela primeira matriz, ela surge a partir dessa. Bom dia, né, de novo. Voltando. Gente, eu vou falar agora sobre conjuntos numéricos e a parte dos sinais da matemática, né? Que algumas pessoas não conhecem os sinais da matemática. Matemática não é só vezes, mais, menos e dividir, gente. Tem sinal de intersecção, sinal de pertence, mais ou menos igual, igual ou maior, maior ou menor, e é diferente, né? Tem muito sinal. Então eu vou falar sobre um pouco disso também, mas eu vou começar por conjuntos, né? Que eu acho que é bastante importante. Cai em prova, normalmente no vestibular, não em específico o assunto do conjunto, mas cai em algumas matérias que incluem os conjuntos dentro delas. O conjunto, ele sempre vai ser a classe dos números. Conjuntos numéricos. O que é um conjunto numérico? Ele sempre vai ser feito por sentenças. As sentenças do conjunto são chamadas de a partir de onde eles começam, né? Seria o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Aí vamos supor que dentro do conjunto A nós tenhamos aqui 1, 2, 3. Conjunto B, a gente tem 4, 5, 6. No conjunto C, a gente tem 7, 8 e 9. Isso é conjunto, gente. Todos aqueles números que são originados a uma classe. No caso, a classe A contém o número 1, 2 e 3, classe B 4, 5, 6, classe C 7, 8 e 9. Beleza? Até aí? Isso é conjunto. Tem que falar, nossa, o que é um conjunto? Isso é um conjunto. Você pode demonstrar dessa forma. Pode ser um conjunto também. Pode ser escrito por forma de desenhos. Ó. Você pode fazer um círculo, colocar aqui, ó, conjunto 1, 2, 3. E aqui temos o conjunto A. O conjunto também pode ser representado dessa forma. Da mesma forma que pode ter o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dentro dessas bolinhas aqui também. B, 4, 5, 6. Dá para enxergar todo mundo? Sim.
isso é conjunto. Dentro dos conjuntos, às vezes caem algumas situações que são os conjuntos pertencentes aos outros conjuntos. O que são os conjuntos pertencentes? São os conjuntos que têm junção. É onde vem aqueles desenhozinhos assim, ó. Que vem A, vem B, e às vezes mesmo vem C. E para essa figura aqui. Aí no caso, vamos dizer que eu tenho um conjunto A, que dentro de A nós temos 1, 2 e 3. A mesma coisa de lá, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então dentro do A nós temos A aqui, 1, 2, e vamos colocar aqui, ó, 3. Dentro do B nós temos 4, 5 e 6. Dentro do C temos 7, 8 e 9. Um pouco confuso, né? Um pouquinho, né? Então, aqui acontece a intersecção de conjuntos. O que são a intersecção de conjuntos? São quando os conjuntos começam a participar junto uns aos outros. E é aqui que começa a análise do conjunto. O conjunto basicamente é análise. Então você tem que saber que, para você olhar o conjunto e saber o que ele significa, você tem que saber analisar. Então sempre que tiver esses desenhos aqui, que são os círculos, um dentro do outro, a gente tem que saber, acontece uma intersecção dos conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. E às vezes pode nem ter o C, pode ter só A e B, mas diferencia, né? Existem conjuntos que vão até a letra G, H, muitos círculos, então é uma coisa bem complicada. Aí aqui a gente pode ver, ó, dentro do conjunto A, nós temos somente quem? Apenas dentro do conjunto A. O 2, certo? Apenas dentro do conjunto A temos o 2. Apenas no B. E o 1. Isso, né? Tá certo. E o B? Nós temos 4 e 5. E o C? 7 e 8. Beleza. A gente sabe que esses são os números que estão em um único conjunto, certo? Um único conjunto. Vou colocar CJ, tá? Um único conjunto. Nós temos aqui. Isso a gente sabe. Vou fazer essa parte, tá? Ó, dentro do conjunto B a gente sabe que tem quem? Do B e do A, desculpa, do A e B. A gente tem quem com A e B? 3 e 6. A e B? Beleza? A e B, números que estão dentro do A e do B. 9, 2, 4, 5, 9, né? O 9 a gente pode ver, ó, ele está dentro de A, B e C. Ele está entre 3. Tem algum entre A e B? Não temos. Então, X, não temos nada entre A e B. B e C. Temos alguém entre B e C? 6. E dentro de AC? Temos o 3. Certo? Então, conjunto. Opa. Então, eles chamam isso de conjunto por intersecção. Conjuntos que estão dentro de um outro conjunto. São conjuntos unidos, né? Aqui o gráfico. Qual é o único número que está nos três conjuntos? 9. Então a gente tem todos esses dados. É assim que identifica um conjunto. Tranquilo até aí? Sim. Beleza? É o que eu falei, é análise, gente. É só olhar o que está dentro, o que está fora e o que está sozinho em intersecção com o outro. Quando um conjunto se misturou com o outro. Agora vem a parte escrita do conjunto, que é um pouco mais fácil, eu acho, do que ficar analisando ele em si, né? A parte escrita do conjunto seria o quê? Se nós temos um conjunto que ele vale
só A pelo A, vamos supor que só tem um. Conjunto 1, a gente sabe que ele está em A apenas, certo? Temos o B. Temos o 2 e 3 aqui. Dentro do conjunto B, temos o 2 e uma intersecção com A. Temos AB 3. Beleza? Como que a gente representa isso se fosse de forma escrita? Aqui a escrita seria isso mesmo, ó. A, 1, B, 2. Nossa, mas o 3 pertence a A e B. Então seria bem essa questão aqui, ó. A, B, igual. Onde 3 pertence a B. Pertence, gente, é usado na forma de E. É usado na matemática. O E sempre que você vê de conjunto, ele quer dizer pertence. Pertencente a dois conjuntos. Ah, também tem a questão assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu fiz um conjunto A, B e C, onde eles têm intersecção, um passa por dentro do outro. Aí eu tenho 1 e 2. Conjunto A, vou colocar aqui os dados. Tá? Conjunto A, feito por 1 e 2. Conjunto B, feito por 3. Conjunto C, 4. Oi? 2 e 3, não. O 1 e 2 é o A. É os dados. Vamos supor, eu sei que o conjunto A é 1 e 2, porém ele faz participação com o B também. Isso é uma intersecção. Mas aqui são os dados. Primeiramente são os dados que eu tenho. Mas se ele mistura, faz parte. Sim, ele faz intersecção. Aí é o que eu vou explicar agora. Que é quando o conjunto pede para que você identifique quais são os elementos que fazem intersecção com os Então outros ele é conjuntos. perfeito no caso, se for como 2, seria só 1. Não. Ó, alguns exercícios, eles dão dados, certo? E esses dados é o que a gente tem que considerar. Se não houvessem dados, a gente poderia falar A e B, os dois. Mas como ele me deu dado, eu tenho que ir pela base dele. Então, se eu sei que o A é 1 e 2, mas eu vi que o 2 está dentro do 3, eu sei que tem uma intersecção. Que aí você vai escrever aqui, ó. 2 pertence A e B. Beleza? 4 não pertence. Não pertence assim, gente. O sinal de não pertence dentro dos conjuntos. Não pertence a A e B. Porque ele está vendo, ele está sozinho aqui. Então, ele é só um C. Então, aqui, ó, C igual e 4, que não pertence a A e B, que são esses dois conjuntos. Aqui seria A, né? A pertence a A e B. E os, deixa eu ver, o B é o 3 sozinho, que ele não pertence. O 3 sozinho, gente. Ele não pertence a A e C, que ele não passou pela intersecção dos conjuntos. Ok? É isso, conjuntos é isso, gente. Não tem muito sistema de fórmula nem nada. Os conjuntos também eles podem se alterar por números negativos. Aqui pode ter número negativo que não vai alterar nada. A única coisa que vai alterar vai ser, vamos supor, a chave. 4, 1, 2 e 3. Só isso. Só isso vai mudar. O número negativo no conjunto ele não diferencia de nada. Ah, sim. Existem conjuntos que eles não têm a questão da intersecção. Que são os conjuntos unidos. E muitas vezes, ó, você pode encontrar em prova só o conjunto A, só o conjunto B. Mas tem prova que ele fala assim, no conjunto AB. O que é o conjunto AB? São conjuntos que nunca estiveram separados. Eles são unidos desde o início, né? Então pode ser aqui, ó. A, B. AB. Nossa, mas é separado? Não, gente, não é separado. Se o conjunto for AB, ele vai ficar assim, ó, sempre. Conjunto AB.
Ah, mas por que ele é um só conjunto e mostra dois? Porque o conjunto, ele sempre tem que ter a representação do seu título, que é a B, porém, ele pode ser unido, então não difere, né? Então, o conjunto AB, vamos supor, 7, 8 e 9. Esses números estão em qual conjunto? AB, porque eles nunca se mudaram. Então, sempre que o conjunto for letras iguais ou BC, CA, sempre vai ser o mesmo conjunto. São conjuntos unidos. Então, vai ser assim, ó, AB é igual 7 união para 8 com união para 9. O sinal de união é o 1, tá? Os conjuntos. E assim, é a união de conjuntos, são conjuntos unidos. Eu vou fazer agora um conjunto. Eu vou pedir para que alguém venha aqui falar se pertence ou não pertence ao outro. Aquele conjunto A, ele é feito sobre 1, 2, 3 e 4. Beleza? Sabemos que o conjunto B é feito de 5, 6, 7. 6, 7. Né? E o conjunto C, 9 e 8. Então, é a questão que um conjunto participa do outro. E quais conjuntos não fazem intersecção com ninguém? Aí eu coloquei aqui o lembrete e pertence. Né, que se você acha um conjunto, vamos dizer que um faça parte de B, né? Ou se que um tivesse feito parte de B, um pertence a B. Só isso, beleza? Quem se habilita? Calma, gente, um de cada vez, não precisa levantar todo mundo. É, eu também acho. Só minha mulher, né? Ei, Gé, você entendeu, Gé? Não. Escolhe aí, professora. Não, escolhe você. Pode escolher? Nossa, mas... De preferência a ala masculina agora, né? Cadê? Ninguém se habilita, não? Quem tá? Pode escolher, quem você quiser. Pode escolher. E você, Kaique? Vamos? Por favor. Vamos lá, Kaique! Vamos? Não? Cadê? Tem mais alguma mulher? Vamos as mulheres, né?
Vamos, moças, já que os meninos... Quem se habilita? Vamos, Elaine. Tô de manas. Vamos, Vivian. Vem, Vivian. Vivian, vamos. Tô de boa, tô de manas. Galerinha lá atrás. Número 2. Vamos lá. Então eu sei que 1 e 2 pertencem ao A. Beleza? Conjunto A, conjunto 1 A ainda, né? O número 3, ele pertence ao quê? Ao A. Ao A e ao C. Ao A e ao C. O 3 pertence a C. Beleza? Continuando, no A ainda. O 4, ele pertence ao quê? A e B. A e B. O número 4 pertence a e B. Acabou, certo? Então a gente fecha aqui, ó. Oi? O conjunto é o B. O B é o 6. Aqui tem o 6. Terminamos o A, beleza? Agora vamos fazer o B. O B, ele começa a partir do 5. O 5 é que conjunto? Somente B. Beleza? Vou colocar assim, B. Ó, e se ficar muito confuso, nossa, mas eu só vou colocar B5. Existe na matemática esse traço. Alguém sabe o que é esse traço? Na matemática, esse traço significa tal que. Tal que. Então a gente pode colocar aqui, ó. 5, tal que pertence a B. Beleza? Pode ficar confuso. Por que? Achou confuso assim? Não. Ah, tá. Então, o número 6, ele pertence a que conjunto? A, B, C. Ele tem uma intersecção nos 3 conjuntos. 6 pertence a B, C. O número 7 pertence B e C. Beleza? Acabou, né? Esse é o B. E o C? O número 9. Isso. B9 pertence a C. O 8, mesma coisa. 8 pertence a C. Beleza? Difícil? Não. Então, né, gente? Então, agora eu vou fazer um, eu quero que alguém venha aqui, né? Por favor. Por favor, gente, vamos prestigiar o colega. Alguém quer copiar isso? É importante. Dá um tempinho pra gente copiar.